Bem-vindo ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 192, Chegar no Mundo. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, no item A Infância. Só lembrando, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte nós já vimos, já tem um conjunto de programas aí direcionados à primeira parte, que é as causas primeiras, as origens, o início. A segunda parte é o mundo espírita ou dos espíritos, o mundo espiritual e essa relação com o mundo físico. Para Kardec, para o espiritismo, não há essa diferenciação extrema entre mundo físico e espiritual. Na verdade, é uma interação constante. Ao ponto de Kardec falar que o nosso corpo espiritual, o que a gente chama de corpo espiritual, o nosso perispírito, na verdade, ele é um corpo semimaterial. Olha a grandeza aí da percepção, porque na época de Kardec a tendência, ainda hoje tem muito isso, por incrível que pareça, apesar de todos os desenvolvimentos científicos, da física e tal, de separar. Como se o mundo espiritual fosse uma coisa, o mundo material fosse outra. Kardec explica, a gente pode usar esses termos de forma didática. Mas a verdade é que nós estamos falando de um mundo semimaterial. Certo? Mas enfim, então a gente está na segunda parte. A segunda parte, ela tem 11 capítulos. Nós estamos hoje no capítulo 7. Cada capítulo tem vários itens. Nós estamos, então, no capítulo 7, dos 11 da segunda parte, no item A Infância. Bem, eu estou colocando aqui, coloquei um poema, música, porque a música é para ser um poema musicado, a origem é essa. Música é poema, declamado. A música é uma forma de declamação poética, que chama Encontro e Despedidas, do Milton Nascimento. Eu vou ler alguns trechos e acho que ele vai nos ajudar tanto nesse encontro quanto no próximo, nesse 192 e 193, a gente vai tratar da infância. É muito interessante, eu não vou ler todo, tá aí para vocês lerem, tem facilmente na internet, vocês vão encontrar, inclusive, ele musicado, a música, na verdade, ele cantado pelo Milton Nascimento e por outras pessoas. Mas é muito interessante num trecho em que ele coloca o seguinte, ele faz um paralelo, uma analogia entre a vida e uma estação de trem. E aí o título, Encontros e Despedidas. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? Porque chegar no mundo, reencarnar, a gente hoje vai falar da infância, é uma partida e é também encontro. A gente parte do mundo espiritual e encontra outras pessoas aqui também conhecidas. E aí é muito bonito quando ele diz, a hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Então nós estamos, enquanto formos espíritos ainda em processo de evolução básica, elementar, enquanto a gente estiver no jardim de infância espiritual, a nossa realidade é essa, a nossa realidade é de encontros e despedidas. A gente desencarna, aí lá tem os nossos encontros, tem as despedidas daqui, a gente passa um tempo lá e depois volta, até não precisar mais desse processo. A entrada no mundo físico se dá pelas portas da infância. O que é a infância? É a nossa entrada. É a nossa, é o nosso portão de desembarque. A gente chega numa cidade de trem, de avião, e a gente vai para o nosso desembarque. Na estação, na plataforma, no trem, no metrô, no avião, No caso de um barco é o porto, mas é tudo desembarque. Então é essa metáfora que a gente quer usar aqui hoje. Quer dizer, a reencarnação é
o desembarque nessa estação, na estação da matéria mais grosseira. O desencarne é o desembarque na estação da matéria menos grosseira. Vamos lá. Então Kardec, como um grande pesquisador, vai fazer perguntas muito interessantes, né? Porque se a gente parar para pensar, né, que coisa é essa que é a infância? O que é isso? É uma coisa muito estranha. A infância, para mim, é algo muito estranho. Se a gente pega hoje as pesquisas do Piaget, por exemplo, que são fantásticas, a gente vai ficar mais embasbacado, mais admirado dessa fase tão diferente. Então vamos lá. Kardec vai perguntar aqui, a gente vai pegar algumas questões só. Primeiro, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o do adulto? Gente, isso é uma questão de uma perspicácia extraordinária. A gente está falando de o que é uma criança. Porque a gente já compreendeu que existe espírito. Mas aí você olha para uma criança e você diz, imagina Sócrates criança. Né? Lá brincando com os galhos, com os brinquedinhos da Grécia, e você diz, mas esse ser que está aí é o mesmo Sócrates, o grande pensador? Né? Você imagina um Winston Churchill, né? Um grande estrategista, grande líder, né? Posso dizer, grande general, né? Que por sinal nos salvou do ponto de vista material no século XX, né, do domínio nazista, só isso, além de ganhar o Nobel de Literatura depois. E você imagina esse sujeito com 6 anos de idade, com 8, brincando lá com as centenas de soldadinhos que ele adorava brincar, dizem que tinham milhares de soldadinhos de chumbo, obviamente treinando, mas brincando, né? Isso é o mesmo espírito? Ou saiu aquele espírito, né, bobinho, né, do ponto de vista da ingenuidade, e veio outro depois? Assim, o que é isso? Gente, né, assim, é o espanto do grande pensador que Kardec está mostrando aqui pra gente. É a mesma coisa? É o mesmo espírito? Quer dizer, esse mesmo espírito que está ali brincando de montar cavalo num pedaço de pau, de esconde-esconde, de jogar pedra no rio, quer dizer, é esse mesmo espírito que vai ser o grande cientista, o grande líder da nação, vai ser o Gandhi, né? Vai deixar uma referência no mundo. Kardec é o assombro de quem realmente tem coragem de pensar. É a mesma coisa. É o que Kardec está perguntando aqui. Está falando da mesma coisa ou acontece aí alguma coisa e o espírito sai e vem outro? Resposta. Né? Pergunta de novo, que eu falei demais. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o do adulto? E se é, cadê ele? Né? E se é, cadê ele? Um grande Leon Denis, aquela criança que economizou, né? A criança pobre que economizou o que tinha, o que não tinha, para comprar um livro de geografia. É esse grande espírito que tinha como animal de estimação um galo branco e adorava o galo que morreu, né? E diz que até adulto, né? Já idoso, ele lembrava com carinho desse galo que morreu atropelado por um trem, quer dizer. Como é que é isso? Como é que é isso? Então vamos lá. Então, o espírito da criança é tão desenvolvido quanto do adulto? Os espíritos respondem. Pode ser ainda mais, se mais tiver progredido. São somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, a criança que está hoje brincando aí de figurinha ou de videogame, né, que a gente olha com certo ar de superioridade, pode ser tão evoluído quanto o seu anjo guardião. Pode ser até mais evoluído do que o seu anjo da guarda. Ele age de acordo com o instrumento, com o auxílio do qual pode manifestar-se. Então,
Se a gente parar para pensar, é muito curioso isso, né? Essa criança que a gente olha, né, não sabe de nada, tolinho, pode ser um grande escritor, pode ser um Victor Hugo, pode ser um grande general, pode ser um grande líder, né? Pode ser um grande magistrado, pode ser um indivíduo que daqui a 20, 30 anos vai ter um papel decisivo na nossa história. É o mesmo espírito. Só que o espírito se manifesta de acordo com as suas possibilidades. Por isso a gente não pode deixar de reconhecer, né, como é burro, desculpa o termo, a gente achar que pode fazer alguma coisa contrária à vontade de Deus. Você pode ser quem for, se Deus lhe colocar num corpo limitado, você vai viver aquela limitação e acabou-se. E mas eu fui o grande rei, o grande imperador, o grande gênio. Você só se manifesta. O corpo é só um exemplo, viu? O espírito só se manifesta no limite que Deus permite que ele se manifeste, independente do que ele seja. Deus tem o controle absoluto do universo e de todas as ações de todos os espíritos encarnados e desencarnados. Você pode botar o general mais poderoso da história. Se colocar ele num corpo que ele não consegue nem falar, nem mexer, nem piscar o olho, e aí? Cadê o general? Cadê o poderoso? Cadê o que manda e o que faz acontecer? Nada, vai chorar e vai fazer cocô e xixi nele mesmo. Acabou-se. Então, isso mostra que reencarnar é também, para quem o faz conscientemente, um ato de humildade e submissão. Porque, meu amigo, você que já passou pela infância e eu também, é muito estranho, a gente não controla nada. Nem do ponto de vista material mais elementar. Nada. Não tem como se virar. Você pode ser o gênio que for. Se você não for alimentado, você simplesmente morre. Você não dá conta. O Kardec vai a fundo. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos põe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Olha que coisa, olha que pergunta interessante. A criança pensa como criança ou como adulto? É um adulto que não consegue falar direito? Olha que resposta interessante. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Ele tem efetivamente a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça a sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente, no momento do nascimento. Ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Gente, é a última questão que a gente vai comentar, mas eu vou tentar ser breve, mas assim, é assustador essa resposta. Eu não consigo imaginar como é que os espíritos, no século XIX, conseguiram responder isso. Porque a gente está olhando de um ponto de vista muito vantajoso, a gente está no século XXI. Tem muito estudo sobre a infância. Na época de Kardec não tinha. Tinham teorias que eram mais tinha filosofia sobre a infância na época de Kardec. Então, assim, não tinha um Piaget. Não tinha estudos objetivos de laboratório sobre desenvolvimento cognitivo. Não existia isso. Não existia. Até pouco tempo, antes de Kardec, se achava que a criança era um adulto em miniatura. O que é que os espíritos estão dizendo aqui? Não, a criança não pensa como adulto. Por que a criança não pensa como adulto?
Primeiro, os órgãos são muito limitados. Além disso, eles estão usando um termo que talvez a gente ache estranho, mas assim, tem uma perturbação, tem uma confusão mental que acompanha a encarnação e que não cessa subitamente. O termo perturbação aqui, hoje, a gente traduziria talvez melhor como um estado alterado de consciência. Porque um estado alterado de consciência, ele também pode ser entendido de determinados aspectos como uma confusão mental. É o que Platão mostra no mito da caverna. Quer dizer, quando o sujeito sai da caverna e vem para a luz, ele fica confuso. Então, qualquer alteração de estado de consciência gera uma perturbação, uma confusão mental. Qualquer. Eu não estou falando de bom e de ruim. Há uma confusão mental. Se o espírito é evoluído, ele está encarnado, ele vai para um plano superior, desencarnado, por exemplo, Kardec pesquisa isso de forma brilhante no Céu e Inferno, ele tem um momento de confusão mental. Pode ser maior ou menor, mas todos têm. Então o reencarne ele traz essa confusão mental porque é uma alteração profunda de estado de consciência. Então a criança, ela pensa como criança, segundo o Espiritismo. Esse processo vai se transformando até que ela contenha órgãos mais adequados e ela se ajuste melhor à situação do mundo material mais grosseiro. E aí Kardec vai fazer uma observação aqui como grande discípulo de Pestalozzi. Kardec era nada mais, nada menos que o representante, o discípulo de Pestalozzi em Paris, né, a capital cultural do mundo na época. Comenta Kardec. Uma observação vem apoiar essa resposta. Por que Kardec está colocando a observação? Porque ele sabe que é uma resposta polêmica para a época. É a de que os sonhos na criança não têm o mesmo caráter dos adultos. Olha aí, gente, é porque a gente não leu o negócio. Quer dizer, Kardec está fazendo uma observação de sonho infantil. Olha que interessante. Kardec está puxando aqui para um argumento dele, porque essa nota é dele, em suporte à opinião dos espíritos, o estudo do sonho na criança. E Kardec já está pontuando aqui que o sonho na criança é de outra natureza ao sonho do adulto. O objeto deles é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Gente, Freud, não vou dizer que ele não existia não, mas Freud uma hora dessa estava andando de fralda. Ainda estava sendo educado pela mamãezinha dele, né? Chamado de meu menino de ouro. Então, assim, olha o que Kardec está fazendo aqui nesse comentário. Ele está abordando o que é a infância, que há um pensamento próprio da infância e que há um sonhar próprio da infância. Pode pegar o original. É isso aqui que está lá. Isso aqui é simplesmente extraordinário. Então, espíritas que estudam a área da infância, por favor, ajudem-nos a aprofundar esse tema. A gente encontra psicólogos espíritas, sociólogos espíritas que dizem que leram o Livro dos Espíritos e não se dão o trabalho de fazer uma mínima pesquisa séria para mostrar a grandeza do comentário de Kardec. É isso que é triste. Porque os espíritas não se empenham em ver a grandeza da obra que eles dizem amar. Eu, pelo menos, não conheço muita coisa feita. Cadê os artigos sobre isso? Um estudo sobre a visão de Kardec da infância. Cadê os estudos mostrando como era a visão da psicologia na época, ou daquilo que se tornou psicologia? Qual era a visão da criança nessa época de Kardec? Existia quem é que estudava o sonho infantil? Quais eram as teorias em voga? Situar o pensamento de Kardec nesse contexto. Porque, meu amigo, eu vou lhe dizer, se a gente situar o pensamento de Kardec, porque esse comentário é do pensador encarnado Kardec, na época dele,
e comparar com o que há de mais avançado hoje, a gente vai começar a ver a grandeza desse espírito. O problema é que a gente não faz isso e fica parecendo que a gente fica elogiando o Kardec para puxar o saco, que na verdade muitas vezes é puxação de saco mesmo. Porque para a gente destacar a grandeza dele tem que ser feito um estudo sério. Tá aqui, Kardec escreveu isso e pensou isso. O que é que os grandes intelectuais da época de Kardec pensavam em escrever? Vamos comparar. Aí a gente destaca que a gente está colocando ele num contexto e comparando com os grandes da época dele. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo toque os nossos corações nesse instante em que voltamos a nossa atenção para o tema infância. Adulto não reencarnacionista. Olha a infância com muito desinteresse. Porque pensa, já passou, não tenho nada a ver com isso. Não me interessa tanto. Falo de uma postura geral. Adulto que de fato é reencarnacionista pensa: como será a minha próxima infância? Reencarnação educa profundamente o espírito quando ele pensa verdadeiramente com a lógica da reencarnação. Como vou querer ser tratado quando for criança de novo? É muito estranho, porque muitos se dizem espíritas e quando vamos conversar sobre isso se assustam. Nunca pensei nisso de verdade. Pois pense, porque isso vai ser muito útil para você, filho e filha. Como será a sua próxima infância? Como você quer ser tratado? Isso é o essencial. Porque nós colhemos o que plantamos. Por que você não começa a tratar as crianças da mesma forma que você quer ser tratado no futuro? Pense com seriedade. Você vai querer ser viciado como muitos viciam as crianças hoje? Viciam em tudo. Venciam as crianças em excessos de programas televisivos. Viciam crianças com excesso de comidas com açúcar. Porque é mais fácil dar o vício do que cuidar. Outros desprezam a infância. Não as tratam com carinho e com respeito. Não estou dizendo que você encontrou uma criança, tem que largar tudo e brincar com ela. Mas, meus filhos e filhas, um olhar de poucos segundos com carinho ajuda muito, porque o espírito da criança capta muito as energias. Se você foi apresentado a uma criança, diga a ela mentalmente, sorrindo: seja bem-vindo a este mundo. Que o Cristo abençoe a sua missão. Apenas sorria e pense: ela vai receber mensagem. Ela vai sentir um ânimo. Você não vai querer ser tratada assim na próxima encarnação? Ou você vai querer ser olhado com desinteresse? Uma criança, não quero saber. Pensem nisso, porque isso é muito sério. Porque o acúmulo dessas energias de estímulo e de espiritualização tem resultados muito, muito diferentes do resultado do desprezo, da indiferença. Uma criança, não ligo. Não esqueça, filhos, do Evangelho. Vocês serão tratados como tratam os vossos irmãos. Espíritos em idade infantil na Terra precisam de muito apoio, muita ajuda, muita. Ajudem esses amigos e amigas
que acabaram de reencarnar. Ajudem com sorriso, com vibração de boa sorte, de esperança. Isso é muito importante. Porque um dia vocês serão de novo os pequeninos da Terra. Vocês estarão de novo num corpo frágil. E como será bom que os adultos, educados espiritualmente, tenham aprendido essa cultura do mundo. Saudar sempre uma criança como alguém que chega de outro mundo, porque essa é a verdade. Como alguém que chega de um país distante. E é muito importante se sentir acolhido no mundo. Muito importante. O Cristo sempre ensinou isso. Acolham com carinho. E sempre reprovou aqueles que não acolhiam o outro com carinho. Por isso, quando está na casa de fariseu, e mulher chega e lava os pés dele chorando, ele repreende o fariseu e diz: aqui eu vim e tu não me acolheste bem. Como também para dizer, essa mulher está te ensinando a ser educado. Em vez de reclamar dela, você precisa aprender com ela. E o que é acolher bem para o Cristo? Acima de tudo, é dar atenção, é dar carinho. Portanto, se você é cristão, cada pessoa que cruza teu caminho, acolhe com carinho. Não importa o tempo, pode ser 5 segundos. Mas olha naqueles 5 segundos e jorra energias maravilhosas. E pensa, porque o Espírito capta. Seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vindo. Temos muito o que fazer em nome do Cristo. E é isso também que eu digo a todos vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez ou que já nos ouvem. Sejam muito bem-vindos a esse grupo, porque o Cristo quer que trabalhemos muito em nome dele. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.